Pessoal terceiro, continuando aquelas nossas aulas rapidinhas, não é? Que é para você voltar aí e ver quando precisar saber os principais pontos dos principais temas da nossa matéria. Aulas rápidas, a gente viu a aula passada lá, o segundo reinado, agora vamos terminá-lo. Outra coisa importante do segundo reinado é você saber a Guerra do Paraguai. Sim, a Guerra do Paraguai é essencial para você saber porque a partir do fim da Guerra do Paraguai, em que a monarquia começa a entrar em crise, certo? Em 64, o Brasil entra em guerra com o Paraguai, por quê? É um motivo simples. Você tem uma região de grande importância econômica, de rios. Lembrando que os rios serviam, né, para você ter contato com o oceano, comércio, não é? Então essa região da Bacia do Prata é uma região de pólvora. A qualquer momento você pode explodir aí. Aconteceu uma briga e foi o que aconteceu em 1864, quando Solano Lopes invade o Brasil, né? Aí você tem a formação da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina versus o Paraguai, né? E depois de muitos anos de luta, uma luta que vai virar parecendo birra entre os dois principais líderes, Dom Pedro II e Solano Lopes, a guerra termina em 1870 com consequências graves para o Brasil. Não preciso nem falar para o Paraguai, com a sua população destruída, né, com a sua economia destruída. O Paraguai, alguns dizem que até hoje não se recuperou da guerra, né? E para o Brasil, você não tem lá muitos mortos, não atrapalha lá muito a economia brasileira, mas vai ter um extremo impacto na política, porque quem volta poderoso da Guerra do Paraguai? O Exército. Ganhamos a guerra, a maior guerra da América do Sul. O Exército, que é funcionário do Dom Pedro II, o Exército volta para o Brasil querendo dar pitaco na política, querendo melhorias, começa a criticar Dom Pedro II, né? Ora, Dom Pedro fala, você é meu subordinado, né? Mas agora não. Aí o Exército vai começar a ler, vai ler filósofos e vai querer dar palpite na política. A Guerra do Paraguai é importante, sim. Por quê? Porque é o começo aí da diplomacia, das movimentações diplomáticas entre os países da América do Sul. E é importante para o Brasil, porque é após dela que começa a crise da monarquia. A monarquia vai passar por uma série de eventos, por uma série de fases, por uma série de conflitos, né, que vai gerar, lá em 1889, o golpe militar da República, né, que até a crise do segundo reinado, a gente vê em grandes questões, não é? A primeira, que eu já estou falando e emendando, é esta questão militar, né? O exército volta poderoso da Guerra do Paraguai, entra em conflito com Dom Pedro II e o exército, então, né, vê que a monarquia não é mais o sistema político ali bom para eles. Eles, baseado no positivismo, vai entrar aí em partidos republicanos. Eles vão olhar aí e vão falar, já deu, a monarquia é algo atrasado, é algo europeu, a gente tem que consolidar uma nova forma de política. A república, essa sim nos representa. E eu emendo com a questão republicana, lembrando aquelas novas elites cafeicultoras, sim, aquelas elites do oeste paulista, né? As elites cafeicultoras não vão sentir representadas pelo Dom Pedro II, vão falar assim, a gente paga imposto e aí o que a gente precisa não vem aqui, né? Vai entrar em choque também, eles vão querer a descentralização política, a autonomia provincial, e eles não vão conseguir pela monarquia, então eles vão fundar o quê? O Partido Republicano, o primeiro aí, o partido bem consolidado, lembrando, sempre a ideia de república pairou pelo Brasil, mas aqui ela se consolida a ponto de se formar um partido, certo? O Partido Republicano Paulista, representantes das elites latifundiárias cafeicultoras, que vão entrar em crise com a monarquia, questão militar e questão republicana. Você tem uma questão, a religiosa, em que você tem um período que o Dom Pedro II entra em conflito com a Igreja Católica porque ele não expulsa os maçons da Igreja Católica,
né? O Papa manda expulsar os maçons da Igreja Católica, ele não expulsa, por quê? A maioria dos maçons apoia o seu governo, né? E ele vai brigar, ele vai mandar prender padre, vai gerar um mal-estar entre o imperador e a Igreja Católica. Lembrando, né, que a Igreja Católica, né, era a religião oficial do Brasil, era o padroado, né? E você também vai ter uma ideia que vai permear todo o império, que é a questão abolicionista, né? O Brasil, ele precisa pensar bem em como acabar com a escravidão. A escravidão também está ficando atrasada. A escravidão é outra coisa também. Não dá mais. Ela não é moderna, é arcaico, né? Mas podemos acabar com a escravidão de uma hora para outra, sendo que a base do país é escravista? Não, né? Então você tem aquele lançamento de leis. Ah, depois de tanta idade, depois dessa data, o cara é livre. E vai gerar questões também, né, de sim, vamos abolir, né, mas a gente vai pagar indenização para o dono do escravo? Sim ou não? Vamos acabar de fato de uma vez ou não? Essas questões começam a ser questionadas, né, até chegar ao ápice da questão abolicionista, que é 1888, com a assinatura da Lei Áurea da Princesa Isabel, né? Que aí o segundo reinado, a monarquia, perde o seu único apoio, que eram os grandes escravocratas lá da região do Rio de Janeiro, aquelas antigas elites. Quando você vai colocar o fim do sistema escravagista, essas elites não apoiam mais o Dom Pedro II. O Dom Pedro II perdeu os seus principais pilares de sustentação. É isso mesmo, né? E aí você vai ter aí a crise do segundo reinado, a crise da monarquia, até chegar no golpe militar. Eu coloquei ali, ó, questão abolicionista, aula extra. Eu tenho uma aula já montada que vamos falar sobre um pouquinho da cultura do segundo reinado e essas questões abolicionistas, ok? Eu só preciso resolver quando a gente vai ver se vai ser essa aula de hoje mesmo ou da semana que vem. Mas enfim, os pontos do segundo reinado, a gente viu aí os principais, principalmente para o seu vestibular, na aula 1 e na aula 2, certo? Hoje ainda vamos aí na aula do Google Myth, tá? Para a gente aprofundar e tirar a dúvida desses principais pontos, ok? Muito obrigado e abraço e até já!